Você viveu uma vida inteira antes de completar 3 anos. Você nasceu, abriu os olhos pela primeira vez, ouviu a voz da sua mãe, provou comida, deu os seus primeiros passos, sua primeira palavra e não lembra de nada disso, nem de um único momento. A maioria das pessoas acredita que a resposta é simples. Seu cérebro ainda não estava pronto, você era pequeno demais, mas essa explicação não está totalmente certa. A verdadeira resposta é muito mais estranha do que você imagina, porque o cérebro de um bebê não deixa de registrar sua vida. Na verdade, ele registrava tudo, memórias estavam lá, mas alguma coisa as destruiu. Em 1905, Freud foi o primeiro a dar um nome para esse fenômeno. Ele chamou isso de amnésia infantil. Bebês conseguiam criar memórias. Hoje sabemos disso, com certeza. Na década de 1980, a psicóloga Carrie Rowe Kohler, da Universidade Rutgers, realizou um experimento brilhante. Ela amarrou uma fita no tornozelo de um bebê, até um mobile pendurado sob o berço. Eles aprenderam rapidamente que bastava chutar para o mobile se mover, e eles adoravam isso. Quando ela trouxe os mesmos bebês de volta, alguns dias depois, lembravam, começavam a chutar imediatamente, até os bebês de apenas 2 meses conseguiam manter essa lembrança por alguns dias. Os de 6 meses lembravam por semanas, ou seja, o cérebro de um bebê aprende, consegue armazenar informações e também consegue recuperá-las, mas essas lembranças não duram. Chegamos à vida adulta, não resta nenhum vestígio delas, e durante décadas os cientistas não conseguiram explicar o motivo. A primeira parte da resposta está na estrutura do cérebro, o campo, uma pequena estrutura curva localizada no interior do cérebro. É o centro da informação da memória, ele que permite transformar uma experiência vivida, um aniversário, conversa, um passeio na chuva, uma lembrança que você poderá reviver no futuro. Nos adultos, o hipocampo trabalha junto com o córtex pré-frontal para identificar, armazenar e recuperar essas lembranças. Mas nos bebês, esse sistema ainda está muito pouco desenvolvido. Conexões entre o hipocampo e o córtex ainda estão sendo construídas. Regiões importantes como o giro denteado funcionam como uma porta para novas memórias, só ficam completamente desenvolvidas entre os 2 e 4 anos. Por isso, o cérebro de um bebê consegue criar memórias de curto prazo, mas ainda não consegue transferi-las para a memória de longo prazo como o cérebro de um adulto. Mas isso é apenas a metade da história. O que vem agora é ainda mais estranho. Em 2014, 2 neurocientistas em Toronto descobriram algo que mudou completamente a forma como entendemos a memória infantil. Rosalind e Paul Franken, do Hospital for Sick Children, levantaram uma hipótese que parecia absurda. Mesmo o processo que constrói o seu cérebro também fosse o responsável por destruir suas memórias. Exatamente isso que eles queriam descobrir. Nos primeiros anos de vida, o seu hipocampo produz novos neurônios em um ritmo extraordinário. Esse processo é chamado de neurogênese, e ele é essencial. São essas novas células cerebrais que constroem os circuitos que você usará pelo resto da vida. Rosalind e Frank suspeitavam que havia um preço. Toda vez que um novo neurônio entrava em um circuito já existente, ele interrompia as conexões que já estavam ali. Conexões que guardavam suas memórias. Para testar isso, eles fizeram experimentos com camundongos. Quando aumentaram artificialmente a neurogênese em camundongos adultos, esses camundongos começaram a esquecer coisas que já haviam aprendido. Resultados publicados na revista Science apontaram para uma conclusão surpreendente. O cérebro de um bebê não era fraco demais para guardar memórias. Estava ocupado demais crescendo. A mesma explosão de novos neurônios que constrói o seu cérebro também sobrescreveu as memórias armazenadas nele. Suas primeiras experiências não foram perdidas porque nunca foram armazenadas. Elas foram perdidas porque o seu cérebro continuava construindo novos espaços e derrubando as paredes antigas no processo. Mas existe outra camada nessa história, e talvez seja a parte mais estranha de todas. Formar o que os cientistas chamam de memória autobiográfica, o tipo de memória em que você é o personagem principal de uma experiência, consegue reviver na sua mente, você precisa de algo que a maioria das pessoas considera óbvio. Precisa ter consciência de si mesmo. Precisa entender que você existe como uma pessoa, separada do mundo ao seu redor, e que as coisas estão acontecendo com você. Psicólogos do desenvolvimento, Mark Howard e Mary Corey, defenderam no final dos anos 90 que essa era uma peça fundamental. Antes dos 18 aos 24 meses, os bebês não reconheciam a si mesmos como indivíduos distintos. O teste clássico é simples. Coloque um ponto de tinta no nariz de um bebê e coloque-os diante de um espelho. Dos 18 meses, os bebês tratam um reflexo como se fosse outra criança. Eles não tentam tocar a marca no próprio rosto. Depois dos 18 meses, fazem isso. Eles reconhecem que a pessoa no espelho são eles. E nesse momento, o nascimento do autorreconhecimento coincide com a idade mais precoce em que memórias autobiográficas podem surgir. Em outras palavras, você não lembra de quando era bebê, em parte porque ainda não existia um você, pelo menos não da forma como você percebe hoje. Não existia
um narrador na sua mente, transformando experiências em uma história que pertencia a uma pessoa chamada você. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Se você não tinha um senso contínuo de identidade e o cérebro que guardava suas primeiras experiências foi fisicamente reorganizado até ficar irreconhecível, os bebês das suas fotos antigas é realmente você? Alguém que viu no mesmo corpo, mas cuja mente foi literalmente desmontada e reconstruída, neurônio por neurônio, até se tornar a pessoa que você, mas ainda falta uma peça, a linguagem. A psicóloga do desenvolvimento, Catherine Nelson, passou anos estudando como as crianças formam memórias duradouras. A conclusão dela foi que a linguagem não apenas descreveu nossas memórias, ela dá estrutura a elas. Antes de aprender a falar, suas experiências eram registradas como impressões sensoriais puras, sons, texturas, emoções e luz, mas sem palavras para organizá-las, essas impressões não tinham uma estrutura onde se apoiar. Quando as crianças começam a falar, e principalmente quando passam a conversar com adultos sobre autoconhecimentos, por exemplo, lembra de como fomos ao parque? A capacidade de formar memórias duradouras aumenta de forma impressionante. A linguagem dá ao esqueleto a memória. Sem ela, as experiências são como a água sem um recipiente. Elas existem no momento e depois desaparecem. E isso não é apenas teoria. O psicólogo Kim Wan Corner descobriu que a idade de sua primeira lembrança, na verdade, varia de acordo com sua cultura. Nas culturas ocidentais, por exemplo, onde os pais costumam narrar as experiências dos filhos, fazendo perguntas e contando histórias, construindo narrativas pessoais, as primeiras lembranças costumam começar por volta dos 3 anos e meio. Entre os maores da Nova Zelândia, cuja tradição pessoal importa muito, as lembranças, em médias, chegam até os 2 anos e meio. E em algumas culturas do leste asiático, onde as crianças e as histórias focam menos no indivíduo, as primeiras lembranças costumam começar perto dos 4 anos ou mais. A cultura em que você cresce literalmente define até onde sua memória alcança. Então foi isso que realmente aconteceu nos seus primeiros anos de vida. O hipocampo ainda não estava pronto para formar memórias de longo prazo. Mesmo quando começou, a enxurrada de novos neurônios destruiu os circuitos que as armazenavam. Você ainda não tinha um senso de identidade para ligar suas experiências a ele, e ainda não tinha linguagem para dar a essas experiências uma estrutura capaz de sobreviver. Não foi apenas uma coisa, foi tudo isso ao mesmo tempo. Todo ser humano que já existiu passou por isso. Toda pessoa que já conheceu tem um vazio onde os primeiros anos de vida deveriam estar. E a resposta não é o que seu cérebro era simples demais. É que estava fazendo algo muito mais importante do que lembrar. Ele estava se tornando quem você é, e isso exigiu literalmente destruir a pessoa que veio antes dentro de você.